Você tem dificuldade de pregar o Evangelho? Se a sua resposta é sim, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Bom, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós criamos determinadas dificuldades para dizer, olha, eu não vou pregar o Evangelho porque eu tenho essa dificuldade. Talvez seja a dificuldade de falar, você diga, eu não me dou muito bem com as palavras, eu não sei muito bem me expressar, por isso eu não prego o Evangelho para ninguém. Talvez seja uma dificuldade quanto ao conhecimento bíblico que você tem. E aí você diz, olha, eu não conheço tão bem a Bíblia assim, eu sou um recém-convertido, eu não li todos esses livros aí atrás, Robson, por isso eu não consigo pregar o Evangelho. Ou talvez você diga, não, eu estudo bastante, eu trabalho bastante, e isso faz com que eu não tenha tempo para pregar o Evangelho. Então eu olho para a minha agenda e de fato não tem espaço algum, o meu dia é todo ocupado com as minhas agendas aqui. Bom, eu quero ler para você o último versículo do último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, quem escreveu Atos dos Apóstolos, está falando para a gente aqui o que é que Paulo fazia na prisão em que ele estava. No capítulo 28, Paulo está em uma prisão em Roma, ele está esperando o seu julgamento, está esperando uns trâmites ali, e nesse meio tempo ele está em uma espécie de prisão domiciliar enquanto espera esse julgamento. E nessa prisão domiciliar, ele tem também um guarda 24 horas vigiando ele ali para que ele não fuja, para que ele fique até o final no julgamento. Ele tinha uma espécie de tornozeleira eletrônica humana ali então na cola dele, o tempo todo ali vigiando Paulo para que ele não fugisse. E o versículo de número 31 do capítulo 28 diz assim para a gente: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou reler um trecho que eu acho bem interessante aqui para você. Paulo pregava o Evangelho do Reino com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Bom, se você prestou muito bem na explicação que eu te dei do que está acontecendo aqui nesse capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, talvez você diga, Robson, mas espera lá, Lucas está em contradição, como que não tinha impedimento algum? O cidadão está preso, e como se não bastasse, ele está sendo vigiado 24 horas, como que não existe impedimento algum? Acontece que para o apóstolo Paulo não havia obstáculo algum que fosse lhe impedir de pregar o Evangelho. Não havia desculpa alguma que ele pudesse colocar e dizer assim, olha, por conta disso daqui eu vou ter que parar de pregar o Evangelho durante um tempo. Não, isso não existia na vida dele. Aliás, se você for ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que essa não é a primeira vez que Paulo está em uma situação de dificuldade e mesmo assim ele prega o Evangelho como se não tivesse impedimento algum. Nós já vimos em outros capítulos que em um dado momento Paulo passa por alguns açoites, Paulo vai preso uma outra vez, Paulo passa por poucas e boas, até mesmo por um naufrágio. E ainda assim ele prega. Em um dado momento, quando a igreja está assustada, dizendo, olha Paulo, não vá para determinado lugar, não vá para Jerusalém, porque ali vão te prender e coisa e tal, ele vai e diz assim, oh, mas não tem problema. Eu vou ser embaixador de Cristo em cadeias. Ou seja, eu vou ser o pregador do Evangelho lá dentro da prisão. O Paulo, não importa qual seja o momento, quais sejam as circunstâncias, ele vai pregar o Evangelho sem impedimento algum. Porque se existe uma pessoa para poder ouvir essa mensagem, Paulo vai falar. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você argumentou aqui durante esse vídeo que você não prega o Evangelho porque você não se dá muito bem com as palavras, porque você ainda não tem conhecimento bíblico suficiente, porque você simplesmente não tem tempo, embora essas sejam considerações para as quais a gente poderia fornecer respostas para cada uma delas, eu preciso que você se atente para o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Ele estava em uma situação completamente hostil, uma situação de dificuldade, e mesmo assim pregava o Evangelho.
Então, se você não sabe falar em público, não tem problema, fale com 1, 2, 3 pessoas, porque eu imagino que você precise se comunicar para fazer alguma coisa na sua vida, para pedir comida, para perguntar a hora, ou algo do tipo. De alguma maneira você se comunica, então você tem condições de pregar o Evangelho. Você pode me dizer que não tem tanto conhecimento bíblico assim, mas você sabe o que Jesus fez na sua vida, você sabe da mensagem que te salvou. Pois bem, testemunhe acerca disso, fale para as pessoas do que você ouviu, viu e sentiu, passe isso adiante. E se você diz para mim que você não tem tempo, aí é mais complicado ainda, porque todos nós temos 24 horas no dia. Talvez o que esteja acontecendo aí é um gerenciamento errado do seu tempo ou simplesmente uma dedicação a coisas erradas, ou uma dedicação exacerbada até mesmo a coisas certas. Você de fato precisa trabalhar, todos nós precisamos, mas o seu tempo de trabalho não pode ser maior e não pode sobrepujar o tempo que você dedica às coisas de Deus. O seu tempo de estudos de igual forma. Enfim, a maior parte do nosso tempo. Enfim, essa questão de nós não termos tempo não deveria ser um argumento diante de Deus para dizer: Senhor, eu não prego o Evangelho porque eu não tenho tempo. Olhemos para o texto bíblico e vamos nos inspirar nesse relato acerca da vida do apóstolo Paulo. E assim vamos pregar sempre, com toda a intrepidez, que Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele é o nosso Salvador. Que Deus abençoe muito você. Se você tem sido edificado com essas mensagens, se inscreva aqui nesse canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque dessa maneira o YouTube distribui esse material para mais pessoas aqui dentro.